Fala, povo! Começando mais uma aula de matemática. Hoje, capítulo 1, potências e raízes, primeiro tópico, propriedades. Bom, vamos dar continuidade a essa parte de propriedades com essa segunda propriedade aqui, né? Tá assim, ó. Raiz enésima de a elevado a m é igual a raiz de índice n vezes b, e a parte de dentro, né, que é o radicando, tá assim, a elevado a m vezes b. Bom, a gente olha para isso e pensa, o que significa, né? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos, para entender um pouquinho melhor? Ó, vamos começar aqui pela letra A, né? Tá assim, ó, raiz cúbica de 7 ao quadrado, beleza? Bom, olhando para essa raiz, a gente percebe que o índice é 3 e o expoente aqui dentro é 2, tá bom? E aí vem a pergunta, será que eu consigo mudar tanto o índice quanto o expoente sem mudar o valor da raiz? Será que isso é possível? Bom, a resposta é sim, isso é possível e é bastante simples. Então, olha o que eu vou fazer. Para poder modificar, eu vou escolher um número, tá certo? Para multiplicar tanto o índice quanto o expoente aqui, tá certo? No caso, eu escolhi o 4, tá bom? Então, ó, vou multiplicar aqui o índice por 4 e o expoente aqui dentro também por 4, tá bom? Detalhe, tem que ser o mesmo número, tá bom? Então, ó, 4 aqui fora, 4 aqui dentro, tá bom? E aí é só multiplicar, fazendo, ó, 3 vezes 4 dá 12, 2 vezes 4 dá 8, mantém a base que é o 7 e já era, tá bom? Então, ó, perceba. Eu mudei aqui o índice, né? Era 3, ficou 12. O expoente, mesma coisa, né? Mudei. Era 2, ficou 8, tá bom? Então eu mudei. Porém, o valor da raiz não foi alterado. Ou seja, raiz cúbica de 7 ao quadrado tem o mesmo valor que raiz 12ª de 7 à oitava, tá bom? Então, mais uma vez falando, a gente consegue mudar tanto o índice quanto o expoente, porém, a gente não altera o valor da raiz, tá bom? E mais uma vez falando também, o número que você multiplica fora tem que ser o mesmo que você multiplica dentro. Feito? Bom, tem aqui agora a letra B, né? Tá assim, ó, raiz décima de 9 elevado a sexta, tá bom? Bom, vamos pensar o seguinte, na letra A, o índice era pequeno e ele ficou maior, tá certo? Assim como o expoente. Mas será que tem como fazer a volta? Ou seja, será que tem como eu pegar um índice e um expoente que estão grandes e eu deixar eles menores? Bom, a resposta é sim, tem como, tá? A gente vai usar a mesma ideia. Só que ao invés de multiplicar, a gente vai dividir, tá bom? Bom, nesse caso aqui, como o índice é 10 e o expoente é 6, para ficar mais fácil, os dois são pares, então eu coloquei aqui como exemplo o 2, tá bom? Mas pode ser outros valores, tá certo? Bom, como eu falei, tem que ser o mesmo, né? Então, ó, divido aqui fora por 2 e aqui dentro também. Tudo bem? Para continuar é só fazer, né? 10 dividido por 2 dá 5, 6 dividido por 2 dá 3. Beleza? Então perceba, eu modifiquei aqui, né? Tanto o índice quanto o expoente, tá? Ó, modifiquei, tá certo? Diminuiu, né? Ficou menorzinho aqui. Porém, o valor em si não muda, tá? Ou seja, raiz décima de 9 à sexta é igualzinho raiz quinta de 9 à terceira, ou 9 ao cubo. Tá bom? Só uma observação, a gente consegue fazer essa letra B, né, chegar no mesmo resultado de uma outra maneira, tá certo? Até por isso que eu coloquei letra B de novo aqui embaixo, tá bom? E que maneira é essa? Bom, é usando a propriedade que a gente viu na aula anterior, tá certo? Então, ó, lembra lá, né? Posso escrever aqui raiz na forma de potência. Lembrando, né? Quem tá dentro fica em cima, quem tá fora vem embaixo, tá certo? Aí você pega essa fração que está no expoente e simplifica. Como no caso é 6 décimos, né? Os dois são pares, posso dividir em cima e embaixo por 2. Aí dividindo fica 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 2, 5, tá certo? E aí depois é só voltar, né? De potência para raiz. Lembrando, quem está em cima fica dentro, quem está embaixo fica fora, tá bom? Então perceba, a gente chega no mesmo resultado, só que usando a propriedade da aula anterior. Beleza? Bom, e essa parte aqui, essa propriedade, ela acaba sendo útil em um tipo de exercício que costuma aparecer bastante aí em livros e apostilas. E eu coloquei dois exemplos aqui para a gente praticar um pouquinho, tá bom?
que são esses exemplos aqui, ó, o C e o D, tá bom? Então, vamos dar uma olhada neles. Tá aqui na letra C, né? Ó, qual é o maior? Ou seja, qual é maior, raiz cúbica de 3 ou raiz quinta de 5? E aí, né? Como que faz para analisar? Bom, a gente sabe que se fosse só raiz de 3 e raiz de 5, né? Seria fácil de analisar, né? Porque é só olhar o número que está dentro e acabou, né? Então, se fosse só raiz de 3, só raiz de 5, como o 5 é maior que o 3, então, beleza, né? O 5 seria o maior. Porém, nesse caso, os índices são diferentes. E aí, né? Como que eu faço para analisar? Bom, como eu falei, vamos utilizar essa propriedade aqui, tá certo? Então, olha como que fica. Bom, primeiro passo eu vou copiar essas duas raízes, tá? O raiz cúbica de 3 e raiz quinta de 5, aqui embaixo, tá bom? Só um detalhe, como não tem nada no expoente, lembrando, quando não tem nada, na verdade é 1, tá? Por isso eu coloquei 1 aqui, tudo bem? Aí é assim, como eu falei, se os índices forem iguais, a gente consegue analisar, né? Mas eles não são iguais, né? Porque aqui é 3 e aqui é 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que esses índices que não são iguais, eu vou fazer com que eles fiquem iguais. E como que eu faço isso? É só multiplicar um no outro, tá certo? Então, olha como que fica. Bom, aqui o índice é 3, não é isso? E aqui o índice é 5, não é? Então, o que eu faço? Esse aqui que é 3, eu multiplico por 5. E esse aqui que é 5, eu multiplico por 3, tá certo? Então, ó, o 3 eu multiplico embaixo e o 5 eu multiplico em cima aqui, certo? Então, você coloca um no outro, tá? O que tem 3 eu multiplico por 5 e o que tem 5 eu multiplico por 3, tá bom? Só que tem que tomar um cuidado. Assim como a gente viu aqui na propriedade, se a gente multiplicou por 5 aqui fora, tem que multiplicar por 5 aqui dentro. Tudo bem? E no de baixo, mesma coisa, né? Aqui a gente multiplicou por 3 fora, né? Ou seja, dentro tem que multiplicar por 3 também, para não alterar a sua raiz, tá bom? Bom, aí fazendo a multiplicação, fazendo de cima primeiro, fica assim, ó. 3 vezes 5, 15, tá bom? E aqui, ó, 1 vezes 5, 5. Então fica raiz de índice 15, e aí dentro, radicando, fica 3 à quinta, né? Beleza? E embaixo, ó, 5 vezes 3 tá 15, né? E dentro, ó, 5 e 1 vezes 3, 3. Tudo bem? E aí perceba, a gente chega no ponto que a gente deseja, que é o quê? Ter o mesmo índice nos dois, tá certo? E aí como a gente tem o mesmo índice nos dois, agora a gente consegue analisar quem é maior e quem é menor, tá bom? Então, ó, agora é só fazer as contas, né? Então, ó, 3 à quinta vai dar 243, tudo bem? E 5 ao cubo dá 125. Ah, beleza. Então, ó, observe que as duas raízes têm o mesmo índice, né? Ó, 15, 15. E para saber qual é o maior, é só olhar dentro, né? Ou seja, quem é maior, 243 ou 125? Bom, maior, 243. E acabou. Tudo bem? A letra D é a mesma ideia, tá bom? Então, eu coloquei aqui, ó, qual é o menor, tá? Bom, mesma coisa, tá? Então, tem aqui, ó, raiz quarta de 3 ou raiz sexta de 7. O que eu faço? Mesma ideia, tá? Então, copio os dois aqui embaixo, tá certo? Lembrando, né, quando não tem o expoente aqui aparecendo, o expoente é 1, tudo bem? Aí, mesma coisa, ó, o índice aqui é 4 e aqui é 6. Se fosse igual, era só olhar dentro, né? Ou seja, como está perguntando menor, no caso o menor seria 3, tudo bem? Mas nesse caso o índice, eles são iguais? Não, os índices não são iguais. O que a gente faz? Vamos deixar eles iguaizinhos, tá bom? Então mais uma vez falando, ó, 4 aqui, 6 aqui. O que eu faço para deixar igual? Multiplico um no outro. Ou seja, o que tem 4, eu multiplico por 6. E o que tem 6, eu multiplico por 4, tá bom? E lembra também da propriedade aqui, tá certo? O número que você multiplicar fora, você também tem que multiplicar dentro, senão você está alterando a sua raiz, tá bom? No de baixo, mesma coisa. Ó, o número que você multiplicou fora é o número que você multiplica dentro, tudo bem? Aí, fazendo as contas, né, temos aqui, ó, 4 vezes 6, 24, 1 vezes 6, 6, tá bom? Parte de baixo, ó, 6 vezes 4, 24, e 1 vezes 4, 4, tá bom? Bom, agora a gente percebe que os índices são iguais, então beleza, é só olhar para a parte de dentro, tá certo? Bom, fazendo aqui, ó, 3 à sexta, isso vai dar 729, tá certo? E 7 à quarta vai ser
2.401. Bom, como 729 é menor que 2.401 e está sendo perguntado o menor, então o menor é esse daqui. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na nossa próxima vídeo aula. Tchau, tchau!